livro é sempre um bom presente de Natal. No ensaio geral de hoje temos várias sugestões para todos os gostos. Ouça Frederico Lourenço, Mia Couto, João Tordo, Martim Sousa Tavares, Paulo M. Moraes ou Padre Paulo Duarte sobre os seus novos livros e juntamos ainda as propostas de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao último ensaio geral do ano de 2025. O escritor, tradutor e professor universitário Frederico Lourenço lançou mais um volume da tradução da Bíblia grega. Nesta edição apresenta o Antigo Testamento, onde reúne os livros do chamado Pentateuco, que inclui os 5 livros dos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterónimo. Chegado aqui, feito este longo trabalho dedicado à Bíblia, Frederico Lourenço admite que o levou a regressar à Igreja, a que agora chama casa. Traduzir a Bíblia não pode deixar ninguém indiferente. E, no meu caso, comecei a tradução numa atitude muito diferente daquela em que eu estou agora quando chego ao final desta viagem. Não significa que no meio da viagem não tenha encontrado os momentos mais difíceis, porque se no início da viagem eu estava assim distante da igreja, mas ainda bastante crente ao mesmo tempo, a meio da viagem foi quando eu senti os momentos assim mais desesperantes de não conseguir de facto conciliar aquilo que eu estava a ler e a traduzir na Bíblia com aquilo que é a mensagem do cristianismo, que para mim é aquilo que é mais importante. Mas acho que esta empresa de ter feito o Pentateuco foi aquilo que resolveu os problemas na minha cabeça. O papão que era a Bíblia, certas passagens do Antigo Testamento, acabei por conseguir desmontar esse medo e esse papão e acabei por ver que de facto aquilo que conta, pelo menos para mim individualmente, é a mensagem de Jesus que está veiculada no Novo Testamento. E isso de facto para mim é o determinante e chego a este ponto agora, desde há pouco tempo, novamente católico praticante. Fiz um caminho em Coimbra, acompanhado pelo Padre Nuno Santos, que é o reitor do Seminário Maior, de algumas conversas até finalmente ter sido readmitido à Eucaristia. Isso aconteceu no domingo da Ascensão, foi no dia 1 de junho. De facto, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. A tradução da Bíblia contribuiu para desmontar os problemas que durante 27 anos me mantiveram longe da Igreja, onde eu agora me sinto em casa. E ao reentrar nesta casa, que é a Igreja, e depois de uma década a traduzir os vários textos da Bíblia, Frederico Lourenço diz ser um tradutor diferente. Sou um tradutor diferente porque o Novo Testamento, sobretudo o primeiro volume de todos, foi os 4 Evangelhos, e isso eu traduzi numa atitude de enorme entrega ao texto, de enorme, eu diria mesmo, amor pelo texto, porque eu penso que os textos que eu ainda hoje mais amo de toda a literatura são os 4 Evangelhos. Acho que são assim, um milagre que aconteceu na história da humanidade, com uma mensagem que era atual no tempo de Jesus, mas é ainda mais atual hoje, portanto, continua sempre a ser atual. Quando continuei depois com o Novo Testamento, não vou negar que tive algumas dificuldades com os outros textos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, os 4 livros maravilhosos são os Evangelhos, mas os outros também têm as suas passagens difíceis. Quando cheguei ao momento dos profetas do Antigo Testamento, foi também um momento muito empolgante, porque são grandes poetas também. Eu sou muito sensível à beleza da poesia, mas a parte mais difícil veio depois com alguns livros históricos que de facto nos mostram este problema de um povo eleito que Deus escolhe e que autoriza a exterminar os outros povos que contestam aquela terra. Então isso é uma coisa que me criou de facto alguns problemas e algum desespero. Foi agora nesta fase final da tradução do Pentateuco que eu consegui perceber que isso tem uma razão histórica, mas que não tem que influenciar a fé e a crença e a confiança na mensagem do cristianismo. O 6º volume, agora editado, abre com o livro Gênesis, um dos que Frederico Lourenço elege como o mais belo e atual. Gênesis é, no Antigo Testamento, eu diria talvez o livro mais belo, porque fala de tudo aquilo que é mais profundo para a humanidade e falo com uma arte de narrar que é tão sintética, quer dizer, tem 50 capítulos, é um dos maiores livros da
Bíblia inteira, acho que a seguir aos Salmos é o livro maior, mas apesar de tudo, a sensação que nós temos é que não há uma palavra a mais, porque a narração é feita com um cuidado quase cirúrgico de dizer as coisas que são importantes de dizer. O exemplo que eu gosto de dar sempre é o exemplo do quase sacrifício de Isaac, mas isso é apenas um exemplo num meio de narrações extraordinárias. E, curiosamente, a parte que eu conhecia menos bem de Gênesis é a parte final, que é a história de José, que eu nunca me tinha dedicado a estudar tão a fundo e fiquei encantado com a beleza daquela história e com a mensagem de perdão de José, que os irmãos quiseram matar e venderam-no como escravo, mas depois perdoa os irmãos. É de facto um exemplo ético que é extraordinário e que nem sempre encontramos, infelizmente, nas personagens do livro de Gênesis, porque há algumas que, de facto, não são o modelo de ética que nós gostaríamos. Estudioso de línguas antigas, Frederico Lourenço faz, nesta edição do Pentateuco, à semelhança do que já fez em outros volumes, várias notas de rodapé que ajudam à leitura, seja ela com fé ou não. A leitura católica e a leitura com fé vê o grande arco de sentido que o texto tem em termos religiosos, e eu penso que uma coisa não é impeditiva da outra, e a conclusão a que eu cheguei, porque a grande pergunta que eu coloquei a mim próprio quando comecei este trabalho foi: é possível um biblista crítico-histórico ser ao mesmo tempo católico praticante? Isso foi uma pergunta que me acompanhou durante estes 10 anos, e a resposta que eu dou hoje é sim. É perfeitamente possível ser-se biblista crítico-histórico e ser-se católico praticante. Uma coisa não impede a outra. A interpretação teológica tem a validade da convicção doutrinal, de tudo aquilo que os padres da Igreja, latinos e gregos, ao longo de séculos construíram como interpretação. A interpretação crítico-histórica é uma coisa que surgiu mais a partir do século XIX e tenta ver estes livros sob a sua perspectiva histórica. Mas uma coisa não é impeditiva da outra e ambas, para mim, têm igual pertinência e significado. Concluída esta fase da tradução da Bíblia, a pergunta impõe-se: e agora, Frederico Lourenço, o que se segue? Agora vou continuar a estudar estes textos porque, como já disse muitas vezes, os Evangelhos têm o condão de serem relidos como se estivessem a ser lidos pela primeira vez. Portanto, eu penso que conheço bastante bem o texto grego dos 4 Evangelhos, mas ainda quero estudá-los mais. Não tanto agora a tradução, já fiz e não quero ir mais por esse caminho, mas gostaria de facto de um dia escrever um estudo sobre os Evangelhos que levasse as pessoas a ver o encantamento, o fascínio, a beleza que eu encontro nesses textos. Tudo isso explicado com as minhas palavras, mas que fosse um incentivo para as pessoas encontrarem essa beleza extraordinária que estes 4 textos têm. A partilha faz parte da missão? Sim, a partilha faz parte da missão. A voz individual é importante também, porque uma coisa que eu também tenho pensado muitas vezes, da perspectiva de Deus, nós não somos todos fotocópias uns dos outros, cada pessoa é diferente. Se cada pessoa é diferente é porque Deus assim quis. Então a voz individual, o olhar que cada um de nós tem sobre estes textos, é útil de ser partilhado com os demais. Para já, pode encontrar nas livrarias o 6º volume da Bíblia, traduzida por Frederico Lourenço, com a chancela da Quetzal. Graças ao advento da tecnologia, todos os telefones receberam a mensagem no mesmo segundo. Rebeca morrera. É com estas linhas que começa o mais recente romance do escritor João Tordo. A ação do livro passa-se no Reino Unido, onde um grupo de colegas de faculdade se reúne ao fim de quase 40 anos para uma despedida. Ao ensaio geral, o autor explica que este livro saiu da gaveta. Ele foi escrito entre 2017 e 2018 e ficou na gaveta durante vários anos, porque foi um livro que precisou de tempo, precisou de maturação, o que não é muito comum comigo. Normalmente eu acabo os livros e depois parto logo para o processo de reescrita. Eles são publicados depois das conversas com a editora. Este demorou vários anos porque, de todos os meus livros, talvez seja aquele que tem mais fundamentos na vida real. Eu fui estudante em Inglaterra em 1998, parti muito jovem de um Portugal que ainda assim é bastante diferente do de hoje, não é? E conheci um grupo de pessoas muito diferente de mim, não é?
muito curiosas, muito com um mundo que eu não tinha, e foram anos muito desafiantes para mim próprio, enquanto pessoal e socialmente. E o livro inspira-se muito nisso. Embora o livro se passe em 1981, a Margaret Thatcher tinha acabado de chegar ao poder e das primeiras coisas que fez foi encetar uma guerra contra os sindicatos. E o país entrou em polvorosa e foram anos muito complicados em que o liberalismo tomou as rédeas, ao mesmo tempo que o desemprego subia em flecha. No momento em que começa a história, Londres é uma cidade que também está em polvorosa, de certa maneira. Este é o cenário de fundo da história, conta a ida de um rapaz de 20 e poucos anos de Portugal para a Inglaterra e que se depara com um grupo de pessoas muito diferentes e muito carismáticas e muito desafiantes. E conta também a história de uma paixão muito jovem, muito imatura e muito desavisada por uma rapariga chamada Rebecca, que vai ter uma influência muito grande na vida do narrador. O livro é contado do ponto de vista de um homem que já tem 60 e tal anos e que é psicoterapeuta e que olha para o seu passado. O resto da história está em O Inventário da Solidão, de João Tordo, editado pela Companhia das Letras. E se um dia alguém tivesse cortado todas as árvores? A pergunta, inquietante, pretende despertar as mentes dos mais novos no livro As Sementes do Céu, que o escritor Miyakoto escreveu para crianças. Com ilustração de Sousa Monteiro, o livro mergulha na relação entre avós e netos e convida a uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente, uma história que Miyakoto diz escrever ao seu jeito. É um livro que conta uma história muito singela, um pouco surreal, que pede uma imaginação que eu acho que para crianças ela existe já, não é? É espontânea, mas que fala da relação entre um avô e um neto, portanto tem esta coisa desta ponta entre gerações que me parece que está a faltar muito no mundo inteiro, mas em Moçambique ainda existe essa noção de família alargada que compartilha o mesmo espaço o tempo inteiro e tem, digamos, uma relação com isso que é a luta pela floresta, pela preservação da árvore, da floresta e como é que isso é vivido de uma maneira onírica, não é? Digamos assim, não é uma mensagem, não pretende ser sequer uma mensagem. Ou seja, não é ativista? Não, ela surge como uma coisa mais sonhada que vivida, então acho que é assim que eu sei fazer também, não? Só assim sei fazer. As Sementes do Céu, de Miyakoto, com ilustração de Sousa Monteiro, tem chancela da Caminho. Sabe aquela música que por vezes não nos sai da cabeça o dia todo? Já todos o sentimos, mas o que fará o rei da Áustria se isso lhe acontecer? A resposta está no primeiro livro para crianças, escrito pelo maestro Martim Sousa Tavares, que assim dá continuidade a uma tradição familiar de escrita. Constatei que neste momento isto já é um negócio de família, porque eu sou a terceira geração. A minha avó escreveu os livros infantis nos anos 50 para os próprios filhos. Portanto, os filhos estavam doentes em casa e ela foi às livrarias e trouxe os livros infantis que havia, que eram os livros da altura, que ela achou fraquíssimos, então ela própria fez os seus livros. Muitos anos mais tarde, um desses filhos, Miguel, torna-se pai e vai ele próprio escrever livros infantis para os seus filhos. Um desses filhos, Martim, mais tarde torna-se pai e escreve também um livro para a sua filha. Portanto, eu acho que 2 vezes é uma coincidência, 3 vezes já é uma regra. Por isso, é um negócio de família e é um livro que tem como ponto de partida a música, ele chama-se O Rei com a Música na Cabeça, e que, uma vez mais, é o lugar de onde eu observo o mundo, portanto a música acaba por ser a minha porta de entrada para as coisas, e é uma forma de contar uma história que tem uma premissa muito simples, que eu sempre quis explorar, que é, será que uma nota musical tem o poder de mudar o mundo? Eu acho que cheguei à conclusão que sim. O Rei, com Música na Cabeça, é o nome do livro em que Martim Sousa Tavares contou com a ilustração de Raquel Costa. Ao contrário dos livros da minha avó e do meu pai, usei muito o absurdo para efeito cómico, que não fazem sentido e que cria até propositadamente, por exemplo, coisas anacronísticas, como o Freud e o Mozart e semáforos conviverem na mesma cidade de Viena. Falo do rei da Áustria, sabendo que naquele tempo a Áustria tinha um imperador, não era um rei. Portanto, a minha ideia é lançar algumas perguntas que façam as crianças perguntar e obriguem os pais ou os professores a serem imaginativos e desenvolverem eles próprios. E, portanto, neste absurdo havia coisas como, por exemplo, ovelhas que jogam xadrez ou outras coisas que tal, que a Raquel desenhou de forma brilhante, sem ser escolástica, sem ser demasiado abstrata, enfim, está absolutamente sublime. Portanto, mais que não seja pelas ilustrações, eu recomendo este livro. A sugestão de Martim Sousa Tavares, o autor de O Rei com Música na Cabeça, com chancela Porto Editora.
É o único prémio Nobel da Medicina português. Foi também importante político e figura que teve um relacionamento tenso com Salazar durante o Estado Novo. António, de seu primeiro nome, mais conhecido pelo apelido Egas Muniz, foi um parlamentar de verbo inflamado que enfrentou a prisão por várias vezes e colocou Portugal no palco do Nobel. Paulo M. Moraes escreveu uma nova biografia que tenta dar uma visão global desta personagem. A Glória Efêmera é o título. Jornalista de formação e romancista Paulo M. Moraes procurou mostrar uma faceta menos conhecida do investigador e político. Quer na política, quer na parte do empresário, quer em episódios muito, eu acho que importantes da vida de Egas Muniz, como ter participado em revoluções, ter sofrido um atentado à bala, ter participado em duelos e mais uma série de outras histórias que eu diria quase romanescas, aventurosas. Aí, de facto, se calhar haveria material para pesquisar e, felizmente, foi encontrando. Ao autor perguntámos o que mais o surpreendeu neste longo processo de investigação em torno de Egas Muniz. Sinceramente, surpreendeu-me o papel político que acabou por voltar a ter durante o Estado Novo, principalmente depois de receber o Prémio Nobel, que lhe deu quase uma capa de proteção e que lhe permitiu dizer em algumas entrevistas coisas que se calhar dificilmente outras pessoas conseguiriam dizer sem sofrer consequências gravosas. Na altura já seria difícil eventualmente colocar um prémio Nobel nos calabouços, na prisão, porque teria uma repercussão internacional grande. E isso permitiu a Egas Muniz ser até visto como um potencial rosto da oposição ao regime, tendo sido até convidado a que fosse o candidato da oposição à presidência da República. Do que eu fui lendo e do que eu fui descobrindo e do que eu fui analisando, julgo mesmo que Egas Muniz não terá avançado só porque na altura já estava muito adoentado. A gota que desde cedo o atormentou já não lhe permitia fazer uma campanha com deslocações, não lhe permitiu ir ao Nobel, quanto mais estar em todo o país fazendo os comícios. Passava muitas semanas adoentado, acamado, e acho que só isso é que não o fez avançar, porque coragem para enfrentar isso ele tinha. É o retrato deste homem destemido que vai encontrar em A Glória Efêmera, biografia de Egas Muniz, de Paulo M. Moraes, com a chancela da Contraponto. São crónicas para caminhos de encontros humanos e divinos. É desta forma que se apresenta o novo livro do jesuíta Paulo Duarte. De corpo e alma reúne um conjunto de textos que partem muitas vezes do dia-a-dia deste padre, sempre muito presente nas redes sociais. Ao ensaio geral, numa passagem por Fátima, explicou-nos que encontros são estes que propõe neste livro para este tempo presente. Antes de mais, vai ajudar um encontro connosco próprios, porque uma das coisas que me vou percebendo é, hoje com tanta informação, inclusivamente até ruído de muita coisa, quem eu vou acompanhando vai se sentindo de algum modo perdido com tanta essa informação. Curiosamente perde-se de si próprio, e ao se perder de si próprio perde o contacto com a relação com o outro. Mas este encontro pode ser uma ajuda a uma autorreflexão para promover encontros com o outro. E encontros que possam ser de paz, possam ser de luz, possam ser de vida, possam ser de relação mesmo profunda. E, obviamente, o outro humano e, sem dúvida, o outro Deus, que é aquele que mais nos estimula a uma relação, podemos dizer mesmo de paz e de amor, que também é o que nós estamos a precisar na atualidade. Qual a relação entre o corpo humano e o corpo divino? É uma das questões abordadas neste livro, iluminado por uma capa amarela. O jesuíta Paulo Duarte explica que vai encontrar muitas histórias que vão ao seu encontro e que partilha através da escrita. O exercício da escrita para mim também é libertador. É pôr em palavras vivências. Eu quero muito também agradecer a todas as pessoas que se confiaram a mim, porque é a partir dessas histórias, dessa escuta destas histórias, que eu faço as minhas reflexões. Porque, obviamente, eu posso ter aqui todo um estudo teológico que é importante, das muitas matérias, teológico, filosófico, até da neurociência, que tenho dedicado para perceber ainda mais a pessoa. Só que depois, a pessoa no seu concreto, ela própria é mistério. Não é um rótulo, não é uma pessoa com todas as suas características e toda a sua vivência.
E depois, da minha parte, e um exercício da escrita acho também um modo de dar síntese, de fazer a síntese destes processos, da escuta, da minha reflexão, que possa ser também depois uma ajuda a outras reflexões. De Corpo e Alma, do Padre Paulo Duarte, está editado pelo Apostolado da Oração. Somamos a estas sugestões de livros mais algumas trazidas pelo nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins. Com os votos de um Natal com bons livros que nos permitam entender, descobrindo um tesouro de cultura, de conhecimento e de diálogo, eis mais alguns títulos. Começo por As Rotas da Seda, de Peter Frankopan, na Editora Crítica, numa publicação comemorativa do 10º aniversário da primeira edição. Estamos perante o estudo fundamentado e rigoroso sobre a abertura do mundo e a descoberta do segredo do encontro entre culturas. Continuo com Atlas das Religiões, de Frank Tetart, na Guerra e Paz, que nos permite compreender melhor como o fenómeno religioso se desenvolve no mundo contemporâneo e como é fundamental a liberdade religiosa e a abertura de espírito. De Adolfo Mesquita Nunes, falo de algoritmocracia na Dom Quixote. As tecnologias já moldam o nosso cotidiano, organizando o que vemos, condicionando o que pensamos, influenciando as nossas escolhas. Temos por isso de estar de sobreaviso para que a liberdade não se torne limitada e para que os direitos humanos sejam fatores de progresso. Neste ano, que é ainda de Camões, aconselho para os mais jovens da imprensa nacional Luís Vaz de Camões, um poeta genial, com ilustrações de Margarida Monta e autoria de Isabel Alçada e de Ana Maria Magalhães. Completando a bibliografia já publicada, trata-se de um livro muito acessível, uma boa introdução para os mais jovens. Para todos, aconselho Camões, uma antologia, textos escolhidos e anotados por Frederico Lourenço na Quetzal. Uma descoberta a cada passo que nos permite reconhecer como a língua portuguesa atingiu a maturidade poética em pleno século XVI. Ainda algumas sugestões de livros publicados pela Fundação Carlos Gulbenkian. O Século do Liberalismo, de Miriam Alpern Pereira, reflexões sobre a Revolução em França, de Edmund Burke, no catálogo acabado de sair, Natura Mirabilis, Arte e Natureza, uma notável publicação de Franco Maria Ricci, a maravilha do diálogo entre a coleção Gulbenkian e a natureza. Os votos de um bom Natal, boas entradas no novo ano e excelentes leituras. Fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira, com o nosso postal musical com o Christmas Lights dos Coldplay. Votos de um Santo Natal, marcamos novo encontro logo no arranque de 2026. Até lá, tenha umas boas festas. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. Took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all.
Those Christmas nights.